Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e olha como é dura a vida do torcedor santista, né? Como é duro ver o clube passando por esse momento e poder ver um jogador que foi um grande ídolo para o clube por ter aquela primeira passagem mágica, né? O menino Ney, o menino da Vila que encantava todos com futebol magnífico, ajudou o time a ganhar uma Libertadores, e aqui tudo, toda aquela passagem mágica que deixou todo torcedor santista eufórico. E esse retorno, nossa Deus, cara, que retorno terrível. E que maneira que ele pode encerrar esse retorno. Porque, assim, não sabemos se o Neymar vai renovar o contrato. Eu, se fosse diretor do Santos, eu não renovaria. Sinceramente, eu acho que o clube está sendo humilhado nessa volta do Neymar para o clube, porque ele mal está jogando, ele não tem o clube como foco principal, e hoje, quando joga, ele é um dos motivos, para mim, o principal motivo da derrota. Porque assim, o Santos estava jogando melhor, o Santos estava dominando o Botafogo, estava próximo da primeira vitória desde o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi lá atrás no campeonato, e era uma vitória para conseguir 3 pontos, se aproximar de sair da zona de rebaixamento, né? Aí, o Atlético já tem um amarelo evitável, ele tomou um amarelo que era completamente evitável, no lance, ele ia fazer a graça de ir lá, meter a mão na bola, né? Assim, propositalmente, dar uma de Maradona e fazer um gol de mão. Isso numa época, né? Tipo assim, quando o Maradona fez isso, se não me engano, na Copa de 1982, né? Ou agora eu posso estar errando aqui o ano, mas assim, acho que foi em 82 ou 78, né? Quando o Maradona faz aquilo, né? Vale lembrar que ele faz isso numa época em que você não tem tantas televisões como antes, não tem VAR. Então, assim, tudo era decidido pelo juiz. O juiz não viu o Maradona fazer o gol com a mão. A la mão de Deus. Hoje, fazer isso com VAR e no meio de tantas câmeras e tão explícito como fez, porque é bem mais explícito que o do Maradona, é a mão dos tolos, é a mão dos jumentos. É isso que a gente posso dizer. Eu não posso falar que é a mão do jumento, porque o jumento tem casco, né? Não tem nem mão. Então, assim, é a mão do asno, porque também, assim, eu vou falar, acho que o melhor termo possível, a mão do arrombado, porque tem que ser muito arrombado, tá com o amarelo, fazer um lance que todos sabem ser passivo de um amarelo, no caso uma expulsão, com o clube na zona de rebaixamento e não ganhando o jogo. Deixou o clube com a menos e perdeu o jogo. E assim, vai ter torcedor do Santos passando pano para isso só porque ele é o Neymar? Ele tá ganhando 21 milhões por mês, gente. Tem que parar para pensar nisso, que ele tá ganhando dinheiro que ninguém no futebol brasileiro recebe. Eu ouso dizer que talvez não tenha 10 atletas na Europa que recebam 21 milhões de reais por mês. Porque você faz a multiplicação por 12, né? E converte para euro, dá. Olha só, e não parece acidente, 40 milhões de euros. Ele tá ganhando isso por ano. Para você ter uma ideia, ninguém no Chelsea recebe essa grana hoje em dia, ninguém no Arsenal recebe. Ninguém no Manchester United recebe esse dinheiro todo. No Liverpool, acho que só o Mohamed Salah e olhe lá. E porque, assim, existe dedução de imposto lá também, que, por incrível que pareça, acho que pode ser até maior do que aqui. Aí a gente vê essa situação, e ela é, assim, tão desrespeitosa com o clube, porque, assim, o cara, ele volta pro clube e ele tem coisa a provar, gente. Por que ele tá voltando ao Brasil aos 33 anos? Porque ele não tem mais espaço no futebol europeu. Eu não vejo nenhum time europeu assumir esse risco. Não assumiu o risco naquele ano que ele estava à venda. Nenhum time assumiu. O Chelsea não assumiu, o Arsenal não assumiu. Muitos times que talvez precisavam de um líder no ataque não quiseram assumir. E aí, aquele negócio, vai para a Arábia Saudita, mal joga lá. Esse é apenas o 31º jogo dele depois da Copa do Mundo de 22. 31º jogo em quase 3 anos de futebol, entende? É muito pouco. O cara não tem assim, uma saúde física confiável. E quando tá em campo ele faz isso, porque no final ele se acha mal com o clube, ele se acha mal com essa situação e ele não se importa com o rebaixamento do Santos. A verdade é, o Santos cai, ele não vai estar ali para ficar com o clube na segunda divisão e ajudar o clube a voltar, como fez o Buffon com a Juventus. Você acha mesmo que ele vai fazer isso? Você acha que ele tem essa grandeza de estar lá, até no casamento, na saúde e na doença? Assim, ele é aquele meme. Nas vitórias eu sou Santos, nas derrotas eu quero que se foda. É isso que é o Neymar. E assim, hoje ele faz assim, um manifesto. Eu caguei pra esse clube. Essa pode ser a última partida dele, porque com essa expulsão, o próximo jogo que ele vai estar disponível para jogar, em teoria, ele não tem mais contrato. Teriam que renovar. Aí a minha pergunta é, renovar pra quê?
Assim, porque dentro de campo o cara não ajuda. O Santos está na zona de rebaixamento, né? Ele não tem foco. Ele tá lá no vestiário, fica lá com o JBL, sei lá, JLB, aquela porcaria daquele som, né? Aos 34 anos quase tá fazendo esse tipo de coisa, né? E assim, fica lá porque dando igual uma celebridade, que certa superioridade lá, não ajuda em nada. Aí quando o time tá assim, ele vai dar a motivação e vai pra casa, entende? Não fica lá pra ficar com o clube, pra ver se o clube ganhou ou não, pra dar um tipo de incentivo. Não que isso ajude ou não, mas eu acho que só denota a postura dele. E tá lá na Kings League, né, fazendo aquele discurso. Eu vou falar a verdade, saiu a divulgação do discurso lá na página, acho que sei lá, da Fúria, sabe, sei lá, o nome do time que ele é dono lá. E assim, ele fazendo um discurso de vitória, que eles vão falar mal de mim, vão falar de um vencedor. E a Kings League, ninguém se importa. O cara tá achando que o Al Pacino, naquele Any Sunday Day, que é aquele filme do futebol americano lá, que ele tem o Dennis Quaid, o Jamie Foxx, né? Filmaço, inclusive, né? Que aquele discurso do Al Pacino, né? Uma polegada de cada vez e todas essas polegadas, essa é a diferença entre a vitória e a derrota. Ali o Al Pacino, é foda, mas aqui o Neymar fazendo esse tipo de coisa, ele acha que o Al Pacino vai fazer esses discursos na Kings League, cara. Olha, eu fico ali e aí vai ir. Tipo, porque dentro de campo eu entrego. Tá aí, eu tô vendo você entregando. Entregou o jogo pro Botafogo. Não pode criticar dentro de campo? Olha o que o cara fez hoje, gente. Assim, oh meu Deus, né? Eu fico pensando, quem que quer vender essa ideia de que esse cara vai ser o herói do Hexa? Por que eu tenho que ser obrigado a ver uma matéria, às vezes, que a CBF vê o Neymar como líder para 2026? Isso é postura de líder, gente. O líder tem que ter responsabilidade, tá num momento difícil, ser o cara que empurra o time de volta. Assim, imagina, na época lá da Ferrari, né, na época de dificuldade, a Ferrari entrega aquela draga pro Schumacher, eu falei, eu desisti, eu não vou andar aqui não. O cara comprou o desafio, ficou testando mais de 3 horas por dia, às vezes testava 900 quilômetros por dia para achar os problemas, para consertar o carro. Aí o cara fez aquela dinastia, né? Tipo, não veio de graça não, ele não ficou lá esperando o dia que a Ferrari entregasse o carro para ele. O Schumacher foi lá, trabalhou e fez os 7 títulos mundiais. O cara virou o maior nome da história do automobilismo com um trabalho, uma dedicação que eu acho que é até pouco comentada, né? Eu acho que nenhum piloto na história fez o que o cara fez, entende? E assim, o cara nem por isso tinha um ego gigantesco. O cara, no momento de dificuldade, não entregava resultado ruim. Quando a Ferrari teve um ano terrível em 2005, o cara tava lá dando corpo e alma por cada ponto, segurando tudo que podia, fazendo as performances que podia, com um quarto carro do grid, que deveria ser o 7º lugar dos pilotos, e foi o 3º. Porque o cara tá de corpo e alma ali, ele leva muito a sério o trabalho dele, entende? Aí o cara tá aí, o clube tá na zona de abaixamento, o clube que revelou ele, que acreditou nele, e o cara vai lá e mete a mão na bola ali. Eu fico pensando que torcedor do Santos vai passar pano pra isso, entende? O cara tá, assim, humilhando o clube tá sendo rebaixado de novo, o clube tá sofrendo e o cara tá aí brincando. Isso é brincadeira. O cara tá nem aí pro clube, o pai dele, assim, desrespeita o clube com essas declarações. Olha, eu acho que tá na hora do Santos falar assim, não vamos renovar esse contrato, eu sei que procura outro clube. Que ele vá viver a vida dele lá nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita, porque é lá que ele vai conseguir jogar sem se comprometer, porque ele só quer um retorno de marketing, entende? É lá que ele vai jogar. Você acha que alguém na Europa vai querer comprar uma bomba dessa, que mete a mão na bola com o time na zona de abaixamento empatando? Nenhum clube sério da Europa vai atrás disso, entende? Eu acho que mais do que tudo eles querem comprometimento, dedicação. O cara pode ser estrela que entende, né? Existe um limite. Assim, existe até essa questão do pagamento. Eu fico olhando lá, eu sou o maior fã do Victor Osimhen, que teve que ir lá pro Galatasaray, né? Depois de todo aquele imbróglio com a Napoli, né? E o cara quer manter lá o salário que ele recebe na Napoli, mas assim, ninguém está disposto a pagar isso, né? E o cara vai ir para a Arábia, porque ele está colocando dinheiro acima da carreira, entende? É um jogador extraordinário, mas assim, isso para um cara que está no auge da carreira, um dos melhores centroavantes do mundo, né? Aí você pensa, se esses caras não estão dispostos a pagar esse dinheiro para um Osimhen, que é um cara que hoje faria impacto em quase qualquer clube no futebol europeu, por que fariam isso pelo Neymar em fim de carreira e com esse tipo de comportamento? Não existe lógica para isso. Boa sorte em tentar achar um clube na Europa, boa sorte em tentar achar um trouxa que compra um Maré desse, né? Esse Maré que um dia que estava andando bem era uma maravilha, né? Era uma coisa linda, dava inveja nos outros, mas hoje só dá problema e só vai o mecânico, é essa desgraça aí. Então, é triste pelo Santos, porque aquele negócio, né? Encheu o torcedor de esperança e é isso que eles estão recebendo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal.
compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.